Meu nome é Rubens Sampaio e eu faço parte da história da SBMAC. Bom, então eu sou sergipano, fiz todo o meu curso no estado de Sergipe, em Aracaju, que é a capital, e minha formação é de químico. Eu fiz meu curso na Escola de Química de Sergipe, que é uma escola muito boa, e quando terminou, devido a algumas experiências que eu tive fazendo estágios em empresa, eu tinha preferência de continuar a minha formação intelectual. Então eu fui para a COP, que era uma coisa que tinha iniciado. A COP iniciou no ano de 63, 64, e eu cheguei na COP em 69. Fui fazer mestrado em engenharia química. Na época, não existiam praticamente matemáticos geral, não era matemática aplicada ou pura, não existiam matemáticos, e a COP precisava de matemáticos, gente que se interessasse pela interseção entre engenharia e matemática. Então me ofereceram. Bom, eu entrei na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 69. Eu sempre fui um bom aluno, né? Sempre fui bom aluno, passei no vestibular em primeiro lugar, e eu fazia química porque era a única coisa que eu gostava. Na minha época, quando eu fiz química, não existia a Universidade Federal de Sergipe. Existiam faculdades e existia química, medicina, contabilidade, economia, a parte social. Do que aparecia, química é a que me parecia mais interessante, porque eu já gostava de matemática nessa época, e o conteúdo matemático da química era o maior conteúdo, apesar de só ter matemática durante um semestre em 4 anos. Então eu não estudei matemática na graduação. Quando eu fui para a COP, eu fiz um mestrado que durou 1 ano e meio, e eu fiquei mais um tempo. Então eu aprendi um pouco e fiz um mestrado em engenharia química. E eu tive um contato com matemática porque eu me interessei por matemática e comecei a fazer cursos de matemática no Instituto de Matemática. Então comecei a fazer curso e comecei a dar curso, porque eu agora era professor. Eu fui contratado em maio de 69 para dar aulas de cálculo. E como eu fui para a PUC, a engenharia química não era muito desenvolvida. Eu fui para um programa de engenharia mecânica, que é o programa que eu ainda trabalho. Eu precisava de recursos para me sustentar, então comecei a dar aula de cálculo no Instituto de Matemática da UFRJ. Em 70, antes de defender meu mestrado, eu fui contratado pela COP, e depois eu fui escolhido para fazer doutorado em matemática, que na época não existia matemática aplicada, era doutorado em matemática, não existia adjetivação. Eu fui fazer meu doutorado em Carnegie Mellon, que era o centro de mecânica do contínuo do mundo, né? Então eu fiz meu doutorado, terminei em 75, voltei, e de 76 a 79 eu trabalhei na COP. Eu trabalhava no Instituto de Matemática, dava aula de análise, cálculo numérico, e encontrei um colega que também dava aula no Instituto, Antônio Raup, e nós fizemos uma boa amizade. Em 1980, eu saí da UFRJ e fui para a PUC do Rio de Janeiro. E na PUC do Rio de Janeiro ficou mais fácil para mim participar das atividades do LCC, que era Laboratório de Computação Científica. Bom, nesse Laboratório de Computação Científica, muitas das coisas que estavam acontecendo por lá envolviam a SBMAC, porque a SBMAC estava começando. Eu estava no LCC participando das atividades com ele nessa época, então eu participei da primeira diretoria da SBMAC. Eu fui responsável pelo boletim. O primeiro boletim que foi publicado, eu fiz o prefácio do boletim, e assim começou minha atividade na SBMAC. Eu participei em vários cargos das diretorias. Eu fui vice-presidente,
fui presidente durante 2 mandatos, fui conselheiro também durante vários mandatos, organizei, se eu não estou enganado, pelo menos 4 Cinemacs, vários ERMACs. As notas de matemática aplicada foram criadas na minha diretoria, eu fui um dos primeiros editores das notas de matemática aplicada. Eu já dei vários cursos em Cinemacs, 4 deles estão publicados nas notas. Bom, eu vou começar resumindo com uma palavra dizendo gratidão, porque eu acho que a SBMAC foi muito importante para a minha formação. E interagindo com estudantes, escrevendo livros, participando de congressos, eu vi que minha contribuição ia muito além de uma contribuição numa universidade. Quer dizer, a razão de eu ter escolhido a SBMAC para atuar é que eu sempre achei que contribuir para o UFRJ, contribuir para a PUC era muito importante, mas era, de certa forma, limitado. Eu sempre achei que contribuindo para a SBMAC, eu estava contribuindo para a matemática do Brasil, matemática internacional. Na época que a SBMAC foi criada, o que acontecia é que matemática não se sabia exatamente o que era, principalmente matemática aplicada. E havia uma briga grande, que eu espero já tenha terminado, entre matemática aplicada e matemática pura. Na realidade, matemática aplicada não era entendida. Nessa época, se pensava em matemática aplicada como matemática de 2ª categoria, certo? E a matemática pura seria a 1ª categoria. O que eu acho que a SBMAC fez é que ela ensinou várias gerações o que era matemática, como você devia apresentar seu trabalho, como você devia interagir com alunos, qual era o nível médio adequado. A SBMAC aumentou muito o nível médio da matemática, quer dizer, ela consegue atrair gente de todos os tipos, não existem os bons e os ruins, todos são bem-vindos. Quer dizer, foi um trabalho excepcional, porque com o trabalho da SBMAC, eu tenho a impressão que no Brasil se reconhece hoje que existe gente boa e gente ruim em tudo. Pode ser puro, pode ser aplicado. Então, eu acho que uma das coisas que a SBMAC ensinou é que trabalho de equipe é muito importante e o resultado desse trabalho de equipe é o que a gente está vendo agora, com o sucesso dos congressos, o sucesso das notas de matemática aplicada. Nós tivemos um congresso onde estava em disputa a presidência da SBMAC, havia 2 chapas. E o que aconteceu é que houve um sentimento que a eleição não tinha sido, digamos, feita adequadamente. A contagem de votos não tinha sido boa, certo? Então houve uma briga tremenda e eu me lembro que nessa época eu fiquei temeroso que a sociedade fosse acabar, certo? Foi uma briga tremenda. Mas o que aconteceu é que depois a gente conseguiu resolver o problema e a sociedade continuou. No início, a SBMAC se suportava em instituições, o LNCC, o INPE. Uma das coisas que aconteceu, eu diria, desde a minha diretoria, nos 2000, é que agora a SBMAC é independente. Na realidade, ela ficou tão bem sucedida que agora ela é supra-instituições, é uma epi-instituição, ela fica por cima das instituições e eu acho que isso é muito bom. Então, matemática, para mim, foi, de certa forma, um acidente. Feliz.